A comissão especial que analisa a criação do Estatuto do Aprendiz realizou audiência pública para discutir o papel das empresas na aprendizagem profissional de jovens de 14 a 24 anos de idade. O projeto de lei estabelece cotas para a contratação e dispõe sobre formação profissional e direitos dos aprendizes, entre outros pontos. Representantes da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, e da Confederação Nacional do Transporte, CNT, apontaram dificuldades operacionais no cumprimento da cota obrigatória de aprendizes prevista no texto da proposta. A grande parte das atividades exercidas nas propriedades rurais são consideradas insalubres ou perigosas, no quais são atividades vedadas aos menores de 18 anos. Além disso, algumas atividades, como a de motorista de carga de transporte rodoviário ou rural, possuem grandes dificuldades na contratação de aprendizes, pois tais atividades não podem ser desempenhadas por grande parte da faixa etária dos aprendizes exigidos. No tocante ao agronegócio, sabemos que esse setor caracteriza-se em atividades braçais, na sua maioria em terrenos acidentados, em propriedades com longa distância de municípios, bem como as atividades que mantêm contatos frequentes com defensivos agrícolas, de forma direta ou indireta, o que reduz as áreas onde possam ser contratados esses aprendizes. Temos alinhado com as empresas do transporte algumas sugestões em relação ao projeto de lei. Uma delas é a exclusão da base de cálculo da cota obrigatória das empresas, as funções que exijam as habilitações específicas, porque, como inclusive afirmado pelo colega da CNA, o nosso motorista profissional, ele, por exemplo, e como eu tratei anteriormente, ele precisa ter no mínimo 21 anos e uma habilitação específica para ele se tornar um motorista profissional. E aí, para ele, com relação a esses cargos, a gente não tem como incluir o jovem aprendiz. Já os representantes da Confederação Nacional da Indústria, CNI, e da Confederação Nacional do Comércio e de Bens, Serviços e Turismo, CNC, pontuaram o descompasso existente entre o que a lei estabelece e o cálculo da cota de aprendizagem. Hoje existe um descompasso entre a letra da lei e a interpretação sobre o que se entende como base de cálculo da cota de aprendiz. A lei é clara, fala em funções que demandam formação profissional, que devem entrar na base de cálculo. Mas sobre isso há interpretações totalmente díspares, por vezes, inclusive, desconectadas da realidade, abarcando para a cota profissões que, na prática, não demandariam formação profissional nenhuma, como catadores de pinhão, apanhadores de frango, empacotadores de supermercado, entre muitas outras. Isso gera conflito e afasta o empresário da finalidade maior, que é formar os nossos jovens sem perder de vista as necessidades de um mercado cada vez mais global e digital. Nós temos uma sugestão de redução proporcional à questão dessas cotas, porque, por exemplo, nós temos atividades proibitivas para menores. No nosso campo de representados, encontramos o campo dos vigilantes, que nós temos empresas com 1.000 empregados, onde 920, 950 compõem o quadro de vigilantes. Menos de 10%, 15% encontram-se alocadas em parte de escritório, sendo que nós temos leis, normas, como, por exemplo, da Polícia Federal, que proíbe a circulação desses empregados por todo e qualquer lugar da empresa, e o que dificultaria sobremaneira a aprendizagem. Quase que teríamos tão somente simples empregados. O representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio, CNTC, chamou a atenção dos debatedores para a alta taxa de desocupação dos jovens em idade de aprendizagem. Hoje, de fato, os jovens não estão se sentindo estimulados na questão dos estudos por conta de ter que trabalhar, né? E alguns até acham que a questão do trabalho pode estar atrapalhando o seu aprendizado. E essa legislação traz, né, esse componente extremamente importante dentro dessa necessidade da nossa juventude, que, como já foi colocado aí também pelo representante da CNC, nós temos uma taxa absurda de desocupação nesse segmento, né,
da casa dos 40%. Então, algo precisa ser feito urgentemente, e nós esperamos que essa legislação, além do profundo debate que ela merece e precisa ter, ela possa caminhar e, ao final, atender o seu objetivo, que é inserir jovens no mercado de trabalho, em busca da qualificação desses jovens, relacionada, evidentemente, à sua necessidade.